Então, nessa ação penal 505, 41, 86 e 79, continuidade do depoimento do senhor José Antônio de Jesus, eu vou devolver a palavra aqui à defesa técnica do senhor José Antônio de Jesus. Para esclarecer, foi feita uma interrupção apenas para que pudéssemos indagar se havia uma intenção de conversa reservada entre o defensor e o acusado, e foi dito que não havia necessidade. Então, Exato. Pode prosseguir. Muito obrigado. O senhor iniciou, então, a Petrobras em 1980, né, senhor José Antônio? 2004, assumiu, foi indicado para exercer a gerência de suporte técnico regional Norte-Nordeste. Isso. Antes de exercer esse cargo nessa regional, enfim, a sua trajetória na Transpetro, o senhor já se deparou, já teve alguma situação parecida como essa que o senhor está relatando aqui, ou foi justamente no exercício desse cargo? Não, eu nunca tive nenhuma abordagem de empresa nenhuma na época que nos 24 anos iniciais que eu trabalhei na refinaria, que é da Petrobras, sob o ponto de vista de oferecimento de vantagem ilícita. Uhum. Isso começa após o senhor assumir esse cargo de gerente regional depois que eu fui para a Transpetro, porque na Transpetro estava cheio desse tipo de problema. O senhor falou a respeito de uma indicação política para a assunção desse cargo do ex-deputado federal Luiz Carlos Bassuma, né? Houve alguma espécie de acerto ou composição de valores ou algo na indicação inicial para o senhor assumir esse cargo? Não, o deputado Luiz Carlos Bassuma era tão sério que ele não conseguiu sobreviver na carreira política e deixou de ser deputado. Então, essa questão dessa sustentação política, ela inicia após o senhor assumir esse cargo? Sustentação política, pura política, começou com o senhor Luiz Carlos Bassuma, isso. Entendi, mas quando o senhor começa a ter que arrecadar valores para essas pessoas, isso começa depois que o senhor já está no cargo, é isso? Já a partir de 2009, 2010, conforme está no processo de acusação. Certo. E como é que funcionava isso? O senhor era ameaçado, tirarem o senhor do cargo, diziam que o senhor tinha que dar sustentação a isso? Como é que funcionava de maneira sintética? Várias vezes eu recebi comunicados da sede através dos meus superiores dizendo que a situação estava insustentável perante o Sérgio Machado e que eu possivelmente em breve sairia do cargo porque as coisas não estavam indo bem e tinha gente da área política lá do Nordeste e principalmente da Bahia que gostaria de colocar outra pessoa no meu lugar e coisa desse tipo. Certo. O senhor Sérgio Machado mencionou que não sabia do recebimento de valores por parte do senhor da ANM. Isso era verdade? O senhor fazia parte desse grupo do Sérgio Machado ou não? Contado e falado por mim com o senhor Sérgio Machado, nunca. Agora, eu não sei se a ANM não falou com ele. Tá. O senhor fazia parte desse grupo político do senhor Sérgio Machado ou não? Não, o Sérgio Machado, para falar a verdade, ele gostava muito pouco de mim ou quase nada. Entendi. O seu Sérgio Machado, como é que ele era na presidência da Transpetro? Era uma pessoa centralizadora? Totalmente centralizador. É correto afirmar que se o seu Sérgio Machado tivesse recebido algum pedido da ANM que o senhor estaria ameaçando ou algo do tipo, ele teria o poder de te tirar do cargo, de substituí-lo? Ele não só me tiraria, se ele quisesse, como tiraria qualquer um, porque ele tirou vários. Uhum. Não foi um nem outro o que interessava para ele, que esteve obstruindo os objetivos dele na Transpetro, ele tirou. Foi dito aqui nesse processo, pelo Luiz Fernando Maramaldo, que o senhor teria ameaçado ele, de que se o senhor não recebesse esses valores, o senhor atrapalharia a vida deles na execução dos contratos na Transpetro. Porém, também foi dito que eles tinham uma relação próxima a Sérgio Machado, de 70 em reuniões na sede da Transpetro. Essa versão dele contrasta com o que de fato aconteceu? Ou seja, que quem procurou o senhor foram eles? Sim, claro, que de fato quem me procurou foram eles. Ele, o senhor Luiz, não, que eu nem o conheço. Quem me procurou, meu contato era o senhor Jânio e em seguida o senhor Paulo Maramaldo.
Então, o senhor sabe por que que nessa delação premiada feita pelo Luiz Fernando, pelo Nelson Maramaldo, o porquê, segundo essa sua versão, eles ocultam e, de certa forma, com todo respeito, escondem a participação do Paulo Maramaldo nessa interlocução feita com o senhor? Sinceramente, o Luiz Fernando estava afastado dos afazeres mais técnicos e executivos da empresa, e eles estão querendo proteger o Paulo dos processos, das negociações que ele fez, que então estão querendo tirá-lo do foco das coisas, mesmo porque eu sei que ele andou envolvido com outras colaborações de fornecimento de dinheiro para outros políticos, que teve problemas aí, pego em hotel em São Paulo e outras. Essa reunião, o senhor teve essa reunião com o Luiz Fernando Maramaldo num lobby de hotel, numa viagem que o senhor fez com a sua esposa? Olha, se eu não estou enganado, o Luiz Fernando participou brevemente de uma reunião na qual o Paulo estava conversando comigo, mas não em hotel nenhum. No restaurante Barbacoa. Ele participou alguns minutos e foi embora. Eu nunca tive contato com ele, nem ia discutir questões de dinheiro tão sérias assim com uma pessoa que eu não conheço. Então eu posso afirmar o seguinte aqui, ver se eu estou correto. O Luiz Fernando diz que estava almoçando com o senhor, que o Paulo chegou e foi embora. Então é o contrário. É o contrário, claro. O almoço era com o Paulo e o Luiz Fernando chegou. Por que eles estão fazendo isso, o senhor não sabe, mas suspeita, né? Não, suspeito só, eu não sei. Tá. Falando em omissões, um assunto muito debatido aqui. A denúncia lista uma série de contratos da NM com a Transpetro, inclusive de outras regionais. Foi dito aqui ao longo de toda a instrução processual, e inclusive pelo seu Sérgio Machado, da impossibilidade de interferência de um gerente regional em outra regional. Tá? Primeira pergunta que eu lhe faço de maneira objetiva. Em algum momento o senhor recebeu valores por contratos diversos da Regional Nordeste ou Norte e Nordeste? De outras regionais, não. Nunca? Nunca. Esse valor de 0,5% que o seu Luiz Fernando veio hoje aqui e disse que acertou com o senhor, ele é correto? Não é correto. Se eu pegar o fluxo de pagamentos da NM para a Transpetro e aplicar o percentual de 1,25%, eu não conheço esse percentual, mas se eu fizer isso, vai bater com os depósitos que eram feitos na tua conta? Tem que bater. Por que tem que bater? O senhor fazia essa verificação? Vez por outra eu fazia a verificação. Quando fazia o saque, quando o José Roberto transferia, e por aí vai. Isso. Tá. Outra questão, e o senhor tem ideia o porquê que eles colocaram um percentual de 0,5% e não um percentual correto? Olha, eu acho que é alguma forma de aumentar a incriminação sobre minha pessoa ou alguma outra coisa. Ou alguma forma de esconder eventualmente outros acordos feitos em outras regionais? Bom, eu não quis falar isso, mas já que você falou, pode ser que alguém tenha recebido de outras regionais e eles estão querendo esconder e colocar. Mas o senhor também não tem conhecimento disso? Não sei de nada de outra regional. Tá. A única pessoa que eu sei que tem acordo com o senhor, com a NM, é o senhor Sérgio Machado, que foi confirmado por ele aqui. Correto. Quem solicitou a conta para fazer os depósitos para o senhor? Quem solicitou a conta para fazer o depósito para mim foi o senhor Paulo Maramaldo. Certo. O objetivo do senhor, vamos reformular aqui a pergunta. Quando os senhores estavam conversando acerca de como se pagaria essa vantagem que o senhor indevida que os senhores combinaram, tá? Quando ele te solicitou a conta, o que o senhor falou primeiramente? O senhor deu alguma ideia, falou como poderia ser, deu a sua conta, disse que tinha que ser em depósito? Como é que isso aconteceu para eu chegar na JRA? Eu disse para ele que ele me pagaria em espécie. Aí ele disse que não poderia pagar em espécie por motivos que agora eu já não lembro mais. Então eu sugeri para ele dar a minha conta pessoal. Ou então a da minha esposa. Ele disse, não quero nenhuma conta que seja vinculada a você ou a sua família. Entendi. Aí foi que o senhor deu a conta da JRA. Foi que eu dei a conta. Aí
Eu disse, então eu vou procurar uma outra conta e passo para você depois. Entendi. Procurei e foi aí que eu dei a conta da JRA. O senhor sabe se a JRA contabilizou isso, se emitiu nota, se fez algum contrato fictício, alguma coisa? Não existe nada disso. Eu posso afirmar que quando o senhor passa o número da conta da JRA, o seu objetivo era receber aquele valor pactuado? Somente receber o valor pactuado. Era ocultar, era lavar, era dissimular? Em hipótese nenhuma, porque na verdade eu não tenho conhecimento de como fazer esse tipo de transação dessas colocações que você fez. Eu não tenho. Depois que nós começamos a conversar é que eu vim a conhecer o que é que significa cada um dos supostos crimes, vamos dizer assim. Tá. Com relação, eu quero que o senhor explique de uma maneira melhor o seguinte, vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Houve alguma mudança de tratamento do senhor com a ANM antes do recebimento e depois do recebimento? Ou seja, a sua postura profissional mudou? Não mudou. O senhor beneficiou alguma coisa a ANM? Ao contrário. O que eu fiz com a ANM foi cobrar cada vez mais a execução dos serviços para terminar nos valores e nos prazos pactuados no contrato. E essa cobrança que o senhor exercia sobre a ANM, eu já perguntei isso para as testemunhas, era semelhante às cobranças que o senhor exercia a todas as empresas que tinham contratos com a Petrobras? Da mesma forma. Certo. Com relação às licitações, só para que fique claro essa questão, tudo era feito na sede da Transpetro? Todas as licitações que estavam dentro do limite de competência da sede, só repetindo, era feito na sede da Transpetro. No início. No final, o negócio já estava começando a complicar, que eu mesmo estava passando, complicar no sentido de que, para tornar mais claro ainda as coisas, mesmo os contratos que estavam sendo feitos dentro do meu limite de competência, eu estava transferindo para a sede para deixar cada vez mais claro as coisas. Entendi. Foi claro? Foi claro. Quem fazia esse procedimento licitatório? Você falou de uma gerência executiva, correto? A gerência de contratação. Gerência de contratação. Isso. Tá. Essa gerência de contratação era subordinada ao senhor Sérgio Machado? A gerência de contratação era subordinada a uma gerência executiva que era subordinada ao Dr. Sérgio Machado. É uma pergunta objetiva. O senhor tinha alguma espécie de ascendência ou de interferência na elaboração dos certames licitatórios? Não tinha. Tinha poder para mudar qualquer coisa, para incluir uma empresa, tirar outra, ver preço, por aí vai? O poder que nós nas regionais tínhamos era o poder que todos têm de fazer uma lista prévia e indicar como sugestão que todas as vezes, vamos dizer assim, eram modificadas lá para poder atender as necessidades que ele tinha. O senhor já relatou aqui, mas não havia nada de ilícito nessa sugestão? Não tinha. Então o senhor teria que observar De minha parte, não tinha nada de ilícito. Certo. Na parte do Marcelo, que foi citado nesse depoimento, creio que também não. Creio que correto? também não. Tá. O próprio Emerson, que foi também aqui testemunha. Certo. O senhor relatou aqui, deu informações a respeito do caso. Senhor José Antônio, o senhor tem conta no exterior? Não tem. Já teve conta no exterior? Não. Eu não tenho nem passaporte. Meu passaporte está vencido. O senhor relatou então que ficou com parte desse valor de 10% a 15%. Fiquei sim. Isso foi gasto em despesas pessoais. Despesas pessoais. O senhor mencionou aqui que tem uma propriedade rural, que inclusive comprou essa espécie desse triturador. Essa propriedade rural foi adquirida há quantos anos, mais ou menos? 20 anos. Há mais ou menos 20 anos. 1998. Tá. Esse tal desse triturador, ele tem valor econômico? O que é, de maneira bem objetiva? Hoje ele tem, sei lá, 10 mil, 12 mil reais de valor, que já está com 6, 7, 8 anos. Ele está parado lá. E o que ele faz? Ele corta? Ele é um equipamento que pega matéria orgânica, galhos, folhas,
algumas árvores de diâmetro pequeno e tritura para deixar disponível para que o solo absorva e sirva como adubo. O senhor teve que buscar esse equipamento ou ele é muito grande e foi levado até a sua propriedade rural? Não, ele foi levado até próximo da entrada da propriedade. Pela própria empresa que vendeu. Tá, pela própria empresa. Com relação ao fracionamento desses depósitos que o senhor explicou aqui para o juiz, tá? Quem remetia esses valores da JRA? Era o José Roberto? Era o senhor José Era Roberto. ele que tinha a competência para isso, os tokens, autorização enquanto administrador? Ele era o sócio administrador da empresa, portanto tinha token, tinha cartão, só ele é que manipulava valores. Em algum momento o senhor pediu para ele fracionar depósitos? Não pedi para ele fracionar. Tem 2 depósitos para tua filha, Vanessa, do final de 2010, novembro aproximadamente, e de julho de 2011. O valor de R$40 mil e outro de R$35 mil. O senhor sabe identificar o que seriam essas transferências para Vanessa, o que ela fazia na época, enfim? A minha filha ela estudava medicina lá em Teresópolis. Tá. Então, nesse período aí, eu pedi para que ele fizesse transferência para pagar os custos da escola e algumas contas pessoais dela lá. Os senhores faziam um adiantamento das mensalidades? Pagava as mensalidades, ou estava atrasada, podia estar atrasada e... Tá. Esses depósitos, o senhor já respondeu que não. Esses depósitos foram fracionados também no valor de R$4 mil. Foi o senhor que pediu que fizesse dessa forma? Não pedi para fazer. Tá. Para o Adriano, o senhor falou que a NM, então, que solicitou ao senhor uma conta que não tivesse vinculação pessoal. Da mesma forma que com a JRA ele pediu, quando da separação judicial da JRA, ele me pediu uma outra conta que não tivesse vínculo pessoal nenhuma comigo. Entendi, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Em 2013, a empresa Sirius já era constituída, correto? Foi constituída a partir da metade de 2013. Certo. Quando o senhor brigou com o senhor José Roberto, o senhor teria que viabilizar uma outra forma de receber esses valores. Sim. O senhor novamente questionou a ANM se não poderia ser na sua conta pessoal, na conta da empresa que está vinculada ao nome dos seus familiares, ou em dinheiro? Eu ofereci, podia ser em dinheiro, eu fiz as mesmas perguntas. Eu ofereci até a própria da Sirius, para a conta da Sirius. Tá. Ofereci a conta da minha esposa e eles me disseram a mesma coisa. Tem que ser desvinculada de qualquer coisa. Esse foi o motivo pelo qual o senhor pediu a conta do seu Adriano. Exatamente. O senhor sabe como esses pagamentos foram feitos, né? A gente já deu uma olhada no processo. O senhor em algum momento pediu que Adriano fracionasse esses depósitos com o intuito de burlar a fiscalização? Não. Não? Tá. Com relação às contas bancárias, o senhor já respondeu aqui. Tem uma conta do Itaú e outra conta do Banco do Brasil. Então, o senhor era que gerenciava a vida financeira da sua família, inclusive essa conta utilizada pela sua esposa. Sim, senhor, é isso mesmo. A tua esposa sabia de questões relativas a esse acordo com a NM ou alguma outra atividade do senhor que não fosse as regulares e listas no âmbito da Transpetro? Não tinha nenhuma atividade ilícita certo. No âmbito da Transpetro. Uhum. Tá. O Vitor Hugo, então, ele constou no quadro societário da JRA apenas de maneira formal. Formal. Não participava do dia a dia da empresa. Nunca esteve lá, nunca deu uma ordem, nunca pediu nada. Nunca recebeu nada. Só recebeu o problema. Certo. Tá. Com relação à empresa JRA, então, o senhor não respondeu às perguntas do meritíssimo juiz. O processo de dissolução da JRA, ele foi um processo conturbado, correto? Foi. Teve até um interventor judicial. Existiram 2 interventores. Uhum. O que o senhor herdou dessa empresa? No fim das contas, a intervenção me devolveu alguns equipamentos que foram para Sirius e dívidas significativas que eu tive que
tomar empréstimo no Banco do Nordeste, está lá ainda hoje em aberto. Nós estamos tentando liquidar os pagamentos para não deixar nada. E a maioria dos equipamentos ficou com a empresa, a nova empresa do José Roberto, ou com a Sirius? A maioria dos equipamentos ficaram depois. Tinha um número de equipamentos que eu não me lembro agora, creio que 16. Dos 16, o interventor teve que vender 4 para poder pagar as dívidas que estavam sendo construídas. O saldo que ficou, se não me engano, 12, foi pago. Foi passado 6 para um e 6 para o outro. E dívidas. Tá. Nessa empresa Sirius, existiu alguma espécie de depósito da NM ou Não. de qualquer outra empresa? Não, pode ser verificado que não. Empresa totalmente legal, que era isso que eu queria fazer depois desse problema que tive com a JRA. Tá. O senhor está preso, senhor José Antônio, desde novembro de 2017. 21 de novembro. E desde então o senhor tem falado com a sua defesa, comigo inclusive, da intenção que o senhor tem de manter essa postura que o senhor está tendo hoje, de enfrentamento aos fatos da forma como eles têm que ser feitos, né? Sim. Questiono aqui, o senhor hoje pretende voltar a atuar nesse ramo de atividade, pretende exercer as suas funções? O que o senhor pensa em perspectiva para a sua vida pessoal, familiar e profissional? Quando terminar com os processos que nós temos que resolver, voltar para casa e não tratar mais com esse negócio, que já estou aposentado, embora não no padrão de vida que eu gostaria de ter, pelo menos o anterior que tinha, e tocar minha vida e não me envolver mais com esse negócio. Certo. Alguma questão? Tá, de maneira muito rápida, só uma situação anterior. Então, a regional Norte e Nordeste, ela é dividida em 2010, né? Salvo engano, sim, no final de 2010. Daí ela vira Norte e Nordeste. Hoje o senhor sabe como é que ela está? Hoje vira... Era Norte e Nordeste. Certo. Tornou-se Norte e Nordeste, duas. Entendi. E agora, conforme foi dito aqui, inclusive, voltou a ser Norte e Nordeste juntas. Certo. O senhor sabe por que houve essa divisão à época? Eu passei muito tempo me indagando para saber o que era, mas depois eu soube que é porque teve um desses contratos da Meta aí que não foi atendido o que o Sérgio Machado queria, e ele me deu um castigo, tirando a regional, dividindo em duas. Tá. Excelência, agradeço. Sr. José Antônio, obrigado, tá? 2 esclarecimentos últimos aqui do juízo que vieram em decorrência das declarações. Qual que foi a explicação que o senhor deu para o senhor Adriano para usar as contas dele ou da empresa dele? Na verdade, eu disse para ele que, dada a nossa aproximação, ele ia receber um dinheiro lá. Ele não me perguntou muito de onde é que vinha aquele negócio. Não me perguntou, também não dei muitas explicações. Sim, mas é que é bastante dinheiro, né? Não é uma coisa assim muito normal você usar a conta de outra pessoa. O senhor não deu nenhuma explicação para ele? Não, porque também não me perguntou, né, Excelência? Não me perguntou, não dei. Eu disse, olha, está vindo de tal empresa aí, tal, você tira e me dá. Mas ele nunca me perguntou por que estava vindo, de que forma, por qual era a origem, não me perguntou nada disso. E para o José Roberto? A mesma coisa. O José Roberto até perguntou insistentemente o que estava acontecendo, não sei o quê. Mas aí, já que eu também não confiava muito nele, aí que eu não falei mesmo. Uma informação aqui. A sua aposentadoria foi quando? 16 de janeiro de 2017. Aposentadoria saindo da Petrobras, porque eu já estou aposentado pelo INSS desde 2011.
Certo. E essa aposentadoria teve alguma relação com essas investigações que estavam tramitando? Excelência, eu não entendi a sua pergunta. O senhor se aposentou por conta dessas investigações ou o motivo foi separado? Não tem nada a ver? Não, Excelência, eu nem sabia que estava sendo investigado. Eu, por acaso, soube que estava sendo investigado desde agosto de 2016, depois que eu recebi a correspondência que Vossa Excelência me mandou para mim como estava sendo investigado. Certo. A questão dos beneficiários desses pagamentos, que foi mencionado pela defesa, evidentemente é uma informação de interesse da justiça, mas não é um objeto desse processo em específico. E como o próprio acusado mencionou que existe beneficiários com foro privilegiado, o juiz entende que é oportuno que isso seja tratado em separado. Então não vou fazer esse esclarecimento, não vou fazer essa indagação, embora evidentemente isso é algo de interesse para ser revelado. Certo? Mas pode ser feito à parte. Pode ter. Antes, o senhor gostaria de dizer alguma coisa, antes final do seu depoimento? Se o senhor quiser falar. O senhor entender que já lhe foi indagado, na verdade, bastante. O senhor não é obrigado a falar nada. Se tiver mais alguma coisa a perguntar, eu não sei qual seria o Eu não tenho mais. mecanismo adequado para, se houver interesse da justiça de saber quem foi os A gente beneficiários. agradece, acho que estamos satisfeitos. Obrigado, Excelência. Então, Obrigado, senhor José Antônio. Então pode interromper.